252. Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis de direito Felipe Barros e Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:03, direto da sua 102,3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. Agora com vocês o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E ele, como sempre, comigo aqui na minha bancada, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, ouvinte da Rádio Marano. Lembrando mais uma vez que o Quarto Poder está sendo transmitido agora ao vivo pelo YouTube, tá? Ou pelo aplicativo da Rádio Marano, se você preferir. Você também pode nos achar nas redes sociais, @QP Quarto Poder. Também conosco hoje, nosso querido amigo Felipe Barros. Felipe Barros. Agora deu certo. Aguardei aí minha chamada. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Matheus, bom dia, Lucas. Uma hora a gente aprende, né? Com certeza. Vinhetazinha tá bonitinha, viu? Tá muito bacana. E agora vamos às manchetes. Quarto Poder. Manchetes. Olha aí, no giro estadual de hoje, PSB que é a mãe de Gil do Vigor para deputado estadual em 2022. E aí, Lucas? Como diria Gil do Vigor, ai Brasil, né? O Brasil, o MDB, em busca de aumentar suas cadeiras, pretende lançar uma candidatura de fato, aquele que esteve conosco na semana passada, talvez uma candidatura majoritária com o nome de Miguel Coelho, visando aumentar tanto suas cadeiras na Alep como na Câmara Federal. Também teremos aqui hoje uma entrevista muito bacana com o Luiz Carlos Andrade Júnior, ele que é investidor, que é empresário, que é surfista nas horas vagas. Parece que todo mundo que tá meio no rumo da economia aqui gosta de surfar, né? Também teremos aqui, no segundo bloco, ela que é nossa colunista especial, diretamente do Recife, trazendo as informações importantes ainda sobre o Covidão. Denúncias acerca... Ela fez uma propositura de um projeto de lei que a gente vai falar sobre também para evitar eventuais desvios ainda durante a pandemia, como aconteceu, né? Ela denunciou aí. Ela que sempre traz muita informação para nós e nos ajuda muito, a nossa deputada estadual Priscila Krause. Mas é isso, vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Em Paranatama, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:07, estamos de volta com o Quarto Poder e hoje com um entrevistado muito importante. Ele que é assessor de investimentos, é empresário, é surfista nas horas vagas e é um grande amigo nosso.
Está conosco hoje Luiz Carlos Andrade Júnior. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes da Marano. Matheus, muito obrigado pelo convite. Lucas, como é que você está? Tudo bem? Felipe Barros aí também. Um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouco aí sobre as oportunidades de investimento, falar um pouco sobre o que é a assessoria de investimento e a importância disso para a vida do investidor. E também já aproveitar a deixa aqui para parabenizar vocês aí pelo programa, né, que tanto tem trazido coisas boas aí para a população de Garanhuns. Excelente. A gente que agradece você ter aceito o convite, e vai ser muito bacana bater esse papo, que eu acho que é uma curiosidade quase que universal, saber como investir, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ele vai dar a dica de $1 milhão hoje. Carlinhos. Hoje pode. Então hoje pode. Hoje pode. Ainda bem, bom saber, né? Que eu fiz essa pergunta ao professor. Boa tarde, Luiz Carlos. Fiz essa pergunta semana passada aqui ao professor Écio. Exatamente, porque Écio não era a pessoa para. Foi uma guerra aqui dentro, viu? Porque era a pergunta de $1 milhão. Na verdade, a pergunta de $1 milhão, na verdade, é você ter um portfólio de investimento, é você ter horizonte de investimento, é você planejar a sua vida financeira, e aí você vai conseguir atingir seus objetivos e, quem sabe, chegar no $1 milhão, né? Mas não existe aquele investimento fácil, né? Não existe aquele investimento que você vai colocar o dinheiro, ele vai se multiplicar 300, 400, 500 vezes. Isso aí é lenda, e se alguém te oferecer isso, te prometer isso, corra. Exatamente, não existe jogo fácil, né? Esse rapaz que está falando com vocês aí, com essa voz grave, o Carlinhos, ele é sócio assessor de investimentos da Veneza Investimentos. Ele possui certificação da Ancord, escritórios em Recife, São Paulo e Terezinha. O escritório em Garanhuns será iniciado em breve. Olha aí que notícia boa para a nossa região. Para você ter acesso ao portfólio e ao conhecimento deles e entrar em contato com eles, você vai pela www.venezainvestimentos.com.br ou pelo Instagram Veneza Investimentos ou @Luiz com Z, né? .C Andrade. O número também está disponível tanto no DDD 87 como no DDD 81. No DDD 87 você vai procurar pelo 87, né? 99960-5151. Repetindo, 879-9960-5151. Já quem está com o DDD 81 pode procurar pelo 081 3039 8048. 81 3039 8048. Olha, eu já vou deixar o convite aqui para o ouvinte da Rádio Marano e o ouvinte do Quarto Poder, que quiser tirar uma dúvida aí sobre investimento, sobre a vida financeira de forma geral com o nosso amigo Luiz, já deixa sua pergunta no WhatsApp. DDD 87 é o WhatsApp do Quarto Poder, tá? DDD 87, dígito 99683-3332. Repetindo, 8799683-3332. Eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Carlinhos, a gente só consegue investir, meu caro amigo Carlos, com muito dinheiro? Perfeita pergunta, Matheus. Importante também mencionar, né, que nós somos credenciados a XP Investimentos, que é uma grande instituição financeira, já tem um nome, já tem mais de 780 bilhões aí sob custódia, é a maior né? do Brasil, Carlinhos? Hoje, sim, é a maior corretora do Brasil, a corretora seguradora, né? A gente tem tudo que você imaginar sobre o mercado financeiro aqui na nossa instituição. Você não precisa ter um valor mínimo para começar a investir, né? Você pode começar a investir de agora. É simples, é fácil, você abre uma conta na corretora, na XP Investimentos, é bem prático de iniciar o processo, você busca a ajuda de um profissional, se você ainda não entende bem, não tem conhecimento, a gente tem a assessoria de investimento, que ela é gratuita, né, ela já está embutida no custo da corretora, então, se você tiver alguma dúvida e quiser iniciar, a partir de R$100 você já tem fundos aí disponíveis na XP, investimentos disponíveis no mercado financeiro. Então, nunca é tarde para começar. Excelente. Muito bom, Carlinhos.
Pode ir, Felipe, pode falar. Pulei aqui na frente do Lucas. Perdão, viu, Lucas? Mas Não, uma pode pergunta aqui, que é muito bom a gente desmistificar isso, né? Muitas pessoas pensam que só pode investir quem é milionário, quem tem muito dinheiro, e eu não acredito nisso. Concordo completamente com você, Carlinhos. Nós temos que realmente começar a fazer aquele investimento, né, de grão em grão, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai investindo e quando a gente vê mais à frente tem um patrimônio formado, que isso é importante. E Perfeito. entrando nesse assunto, eu sinto que no nosso país, na nossa região também, falta um pouco de, assim, interesse das pessoas sobre investimentos e até educação para fazer esse tipo de investimento. E é nesse ponto que eu acho que é importante a sua assessoria, né, Carlinhos? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da assessoria de investimentos num espectro como o nosso aqui, da nossa região. Perfeito, né? O Felipe fala muito bonito, mas às vezes as pessoas acham que ele está falando em grego. Trocando em miúdos, qual a importância de alguém que conhece de fato a cadeia de investimentos nacional e internacional, auxiliando as pessoas que têm pouco conhecimento? Perfeito, perfeita pergunta. Agradeço aí, Matheus e Felipe. Vamos lá. Essa questão da educação financeira no Brasil, né, sempre foi muito conveniente para o investidor ele deixar o dinheiro parado na conta, nos grandes bancos, principalmente, né, porque nós tínhamos, historicamente, taxas de juros muito altas, né, você tinha taxas de juros de 14%, 15%, o investidor via sempre aquele 1% ao mês ali, e acabava não buscando outras alternativas, né, então, e o banco, ele tem um gerente, né, um profissional que é muito importante para cuidar do teu dia a dia, para cuidar da tua conta corrente, mas não acaba sendo um especialista em investimentos. E o brasileiro também não tem tempo. Você não tem tempo para estar estudando sobre investimentos. A gente não aprende isso na escola. A gente não tem educação financeira nas escolas. Então, acaba que virando, né, um tema que é tabu, né, o brasileiro ele também tem esse tabu na hora de falar sobre dinheiro. E acabou se criando essa cultura aí de investir pelos bancões, né? Então, quando você tem um assessor de investimento, quando você vai procurar uma assessoria de investimento, ele é um profissional que se preparou para isso, estudou para isso, ele passa 16 horas por dia focado só nisso. A gente tem acesso, né, a todas as informações do mercado financeiro, tudo que acontece no mercado chega primeiramente aqui na nossa ponta. Então, quando a gente conhece o investidor, vamos sentar com ele, vamos entender o momento de vida dele, vamos entender em que fase do planejamento financeiro ele está, se ele está na fase de acumulação, se ele está na fase de distribuição do patrimônio, conhecer o perfil do investidor do cliente e, com isso, montar um portfólio adequado para ele. E que aí vai envolver várias classes de ativos, né? Você vai ter um portfólio, para ele funcionar bem, ele tem que ter um pouco de ações, ele tem que ter um pouco de renda fixa, ele tem que ter um pouco de multimercados. Então, essas explicações mais profundas, né, a gente consegue fazer quando está mais próximo do investidor, e graças a Deus, a cultura de investimento vem mudando, né, muito pelo trabalho da assessoria, dos assessores, né, o crescimento da XP, né, foi bem exponencial nos últimos 10 anos, e a queda da taxa de juros, fazendo com que o investidor comece a se mexer, comece a se preocupar, ele está vendo que se ele continuar na renda fixa, se ele continuar em investimentos mais conservadores, ele não vai conseguir atingir seus objetivos, ele não vai conseguir se aposentar com um colchão de liquidez. Então, o investidor, ele começou a se cuidar, o advento da internet, né, que vem trazendo essa informação mais próxima para o investidor também. Então, tudo isso vem ajudando aí a mudar a cultura de investimento no país e que vai ser muito benéfico para todos, né? Exatamente, é aquela história, né, Carlinhos, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Para que você tenha uma proteção maior, talvez seja necessário sempre diversificar, né? Mesmo que não seja um valor tão grande, mas que você possa ter aonde ganhar quando ocorrer também de não ter sucesso em algum investimento. Olha, antes de fazer a pergunta, minha pergunta aqui para nosso amigo Luiz Andrade, que eu sei negócio de Carlinhos, não, intimidade é demais. Vou chamar de Carlinhos também, que o Felipe Matheus foi chamando aqui, mas enfim.
Só registrar aqui a audiência dos nossos amigos lá, Terezinha, que estão escutando a gente, o Vaguinho, meu querido amigo doutor Alessio, está escutando a gente, e também nosso ouvinte fiel aí, Gilmar Alves, que é radialista e nosso grande espectador aqui do Quarto Poder. Exatamente, ele que é radialista, ele que é jornalista também, e que acredito que estará sexta-feira conosco aqui, né? Ele que vem com o prefeito de Alagoinha aqui, nos dá uma entrevista muito bacana, falar sobre a cidade, contar um pouco sobre os projetos dos próximos 4 anos. O prefeito Willa, se eu não me engano, é isso? Exatamente. Ó, Carlinhos, minha pergunta vou fazer um prefácio aqui, porque é o seguinte: o brasileiro, ele tem vivido uma dificuldade financeira, acho que desde que ele nasce. O brasileiro já nasce no negativo. E aí, assim, a gente tem dificuldade até para pagar nossas contas, para coisas básicas como aluguel. E aí, antes de investir, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é essa análise inicial do perfil do cara que vai contratar teu serviço. Como é que tu vai ver a questão financeira dele? Como você vai garantir que antes de investir ele tenha uma segurança financeira? Perfeito, Lucas. Muito boa pergunta. O primordial, eu acredito, né, para qualquer investidor, antes dele pensar em iniciar em bolsa de valores ou em qualquer outro tipo de investimento, é ele ter a reserva de emergência, né? Então, o que é a reserva de emergência, né? O conceito da reserva de emergência é que o investidor ele tem a reserva suficiente para atender suas emergências, né? A gente sabe que não é a realidade de todos os brasileiros, né? Principalmente agora, depois da pandemia, mas o brasileiro que conseguiu se organizar, que conseguiu controlar suas finanças, quando veio a pandemia, ele passou com menos sufoco, né? Então, o que seria a reserva de emergência? A gente não sabe quando vem uma despesa médica inesperada, quando a gente vai perder um bem assegurado. Então, normalmente, o tamanho da reserva de emergência é que você tem entre 6 a 12 meses do seu custo de vida. E como é que você vai conseguir fazer isso? Planilha, quem sabe até, ou anota todos os seus custos fixos e variáveis, né, que você tem em cada mês que você vai passar. Então, a gente tem aqui na assessoria, né, a gente tem uma planilha que a gente fornece para os nossos clientes, e o cliente vai preencher com todas as suas despesas fixas, a gente ajuda ele a montar essa sua reserva de emergência. Então, você ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida seria o ideal, e que seja um investimento, né, com alta liquidez, né, que quando você necessite, você consiga resgatar e ele caia na sua conta no mesmo instante, um baixo risco, né, e uma maior previsibilidade, né. Então, o que seria isso, né? Você colocaria sua reserva de emergência em CDBs com liquidez diária, e aí você vai procurar CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI, que hoje você consegue aqui na plataforma da XP. Fundos DI, né, fundos que investem em Selic, aí você ficar atento à taxa de administração que você está pagando nesse fundo Selic, né. Aqui na XP nós temos fundos DI taxa zero, o Tesouro Selic, que também é um investimento do Tesouro Direto, né, do governo, possui baixa volatilidade, também alta liquidez, também pode servir como seu colchão de liquidez. E lembrando, né, que não existe investimento sem risco, né, até o Tesouro Selic, ele sofreu desvalorização, como já aconteceu em 2002, aconteceu no ano passado, aí, vamos dizer assim, não sei se meu amigo Matheus vai concordar comigo pelas barberagens do Banco Central, mas assim, é isso que pode acontecer, né? É isso que você tem que visualizar antes de começar a investir. Monta a sua reserva de emergência. 6 a 12 meses do seu custo de vida é o ideal, e aí você passa a pensar em investir em bolsa de valores ou em outro tipo de investimento. Ô Carlinhos, essa reserva de emergência, ela não necessariamente significa dizer que você vai pegar o dinheiro e guardar no banco, né? Você pode pegar essa reserva de emergência e colocar ela nos ativos aí, nos investimentos que a assessoria eventualmente indicar, não é isso? Perfeito. Você pode deixar no banco também, né? Se você tiver uma rentabilidade interessante, pelo menos 100% do CDI, que hoje é básico você conseguir 100% do CDI. O produto hoje é commodity. Então, o investidor com conhecimento, ele vai em busca do melhor investimento até para a reserva de emergência. Inclusive, Tesouro Selic. Inclusive, isso que você citou das commodities também agora, ele está em tendência de alta, né? A China reaquece a economia e os investimentos, principalmente nesse setor, começam a se revalorizar numa alta de juros agora.
de que quem entra agora, olha, tá ganhando um presente de verdade, né? Quem busca assessoria de investimentos agora vai fortalecer seu patrimônio, porque a Selic entra em tendência agora de recuperação de valor por conta da inflação que vem galopando nos últimos meses, Carlinhos. Não sei se você, na análise macro, como é que vocês estão vendo esse movimento, né? Que quarta-feira agora, por exemplo, a Selic sobe de novo. É consenso entre os analistas. Perfeito, Matheus. Selic agora vai chegar a 3,75, e com o aumento da taxa Selic, provavelmente os investimentos indexados a ela vão aumentar de valor, como você falou bem, mas mesmo assim é importante você ter a diversificação. Você falou muito bem agora sobre esse boom dos commodities que vem acontecendo, né? A China, com a disparada do PIB, a China está bem aquecida, a economia lá, então eles estão demandando muitas commodities, né? O preço do petróleo vem subindo, o preço da soja aqui a gente vê disparando também, o preço dos alimentos disparando, por conta dessa demanda mundial crescente, né? As economias se recuperando do Covid. Então, a gente está entrando num ciclo de commodities, a gente está vendo o preço do minério de ferro disparando também, aí mais de 140%. Isso acaba afetando o preço do aço, né? O cobre também vem disparando. Então, tudo isso aumenta o preço da cadeia produtiva dos produtos. E você tem que ter uma carteira que vai te proteger também da inflação, que está vindo agora. O aumento de juros vem para tentar controlar essa inflação, né? Que a gente vê aí uma inflação de quase 6%. O IGPM, que eu diria que é a inflação das coisas, a gente vê um aumento de quase 36% no ano. Então, é necessário que você tenha, como eu venho pegando no pé aqui, pessoal, diversificação, portfólio, reserva de emergência, renda fixa, investimento previsível, commodities. Você pode surfar o boom do commodities, você pode surfar por meio de ações, comprando vale, etc., né? Então, o ideal realmente, Matheus, é que você tenha diversificação, e não só diversificação no Brasil, em ativos brasileiros, ativos internacionais, né? Hoje você tem acesso a fundos de investimentos internacionais a partir de R$500, né? Você tem ETFs, que são fundos indexados a índices, que você paga R$200 para alocar seu patrimônio lá. Então, você não fica só ligado ao risco Brasil também, né? A gente vê que o nosso risco aqui é muito... A política envolve muito o nosso dia a dia, né? A gente tem um risco político alto, a gente tem processos inflacionários altos no Brasil. Então, se você tem uma parte do seu patrimônio em dólar, principalmente, se proteger contra a desvalorização do real, tudo isso é importante na hora da gente falar sobre isso. Cara, tu citou aí o político. Antes de Felipe fazer a pergunta, eu quero fazer mais um aqui, porque ultimamente a gente tem visto aqui no nosso país, no nosso estado, até no nosso município aqui, casos onde a previdência regular ela tem estado em risco devido ao fator político. Muitas vezes um instituto de previdência, ele é administrado de formas diversas porque se troca gestão, se troca político, e aí você não tem uma segurança da própria pessoa que é dependente aquele investimento previdenciário inicial. E aí a gente tem uma figura no mercado financeiro que é a previdência privada, né? Eu já dei uma olhada na Veneza ontem, pelo Instagram, e eu vi que já tem algum conteúdo lá acerca disso. Eu queria que explicasse para o ouvinte da Rádio Marano o que é uma previdência privada e se ela ainda vale a pena. Muito boa pergunta, Lucas. Como você falou bem, né, às vezes essas questões políticas acabam atrapalhando a rentabilidade do investidor, e ele não pode se garantir somente na previdência pública, né? Então é interessante que ele vá. Eu acho que ele não vai garantir nunca na previdência pública, Carlinhos, só complementando o seu pensamento. Perfeito. Então, hoje você consegue ter planos previdenciários bem interessantes, porque o que aconteceu recentemente, né, com os planos de previdência, você tinha planos de previdência, se você pegar planos antigos de previdência, né, eles só podiam investir 100% em títulos públicos antigamente, né? Então, veio as resoluções da CMN e ela acabou trazendo limites diferentes. Então, a partir de 2015 em diante, as previdências privadas, principalmente, né, elas passaram a poder investir em diversas classes de ativos, não somente em renda fixa. Então, hoje você pode ter ações, você pode ter fundos imobiliários,
você pode ter variação cambial, você pode ter crédito privado, e os multimercados, os grandes gestores do Brasil, eles viram essa oportunidade e começaram a abrir fundos previdenciários que possuem uma rentabilidade aí superior aos fundos de previdência que você está acostumado a ver em grandes bancos, em grandes instituições. Então, a indústria independente vem crescendo muito com relação a isso e acabou trazendo mais alternativas de previdência, né? Mais gestoras. Antes você tinha em torno de 50 gestoras, antes de 2015. Agora, nesse ano de 2015, a gente já tem mais de 125 gestoras atuando nesse nicho de previdência. Você tem grandes oportunidades, você tem muitos fundos interessantes. Outra questão na previdência é que você tem um benefício fiscal, né? Qual é esse benefício fiscal? Na previdência privada, não existe come-cotas, né? Que é um imposto que você paga adiantado a cada 6 meses na pessoa física, né? Em fundos multimercados ou fundos de renda fixa, não existe na previdência. A previdência você tem o outro benefício fiscal, que se ela for regressiva, ela começa em 35%, a cada 2 anos ela derruba 5%, e após 10 anos você tem um imposto de renda de 10% somente, né? Nenhum investimento tem esse benefício tão baixo na hora de pagar o imposto de renda. E aí você vai estudar, né? Se você vai fazer uma previdência VGBL, PGBL, se ela vai ser progressiva, se ela vai ser regressiva, vai depender muito de como é que você faz o seu imposto de renda, né? Se você declara ele completo, você faz uma PGBL, você tem um desconto anual de 12% aí no imposto de renda. Se você faz um VGBL, você tem esse desconto na tabela regressiva e só paga um imposto sobre a sua rentabilidade, sobre o que rendeu, sobre o rendimento. Então, são várias alternativas, tem que ser estudado, né? A gente, junto com o cliente, a gente vai fazer esse estudo, entender o que é que faz mais sentido para ele, uma previdência VGBL, PGBL, progressiva, regressiva. Fique atento, investidor. Veja se faz sentido você estar na alíquota regressiva ou na alíquota progressiva. Pesquise isso, vá atrás, não deixe sua previdência adormecida, né? Vá olhar como é que está a sua rentabilidade, vá olhar como é que está a sua taxa de carregamento, que hoje, na XP, você não paga taxa de carregamento, em muitas instituições você ainda está pagando taxa de carregamento. E, Lucas, o grande benefício também que a gente pode falar aqui é na hora de você distribuir seu patrimônio, que na previdência privada você tem um benefício fiscal que você não vai pagar o ITCMD, tá bom? Então, o ITCMD aí, você acaba se livrando aí de 6% aí que o governo vai pegar seu na hora da sua morte, né? Esse dinheiro vai diretamente para os herdeiros, para os beneficiários da Previdência, e aí é bem interessante essa questão também. Interessante. Eu acho que deixar de pagar imposto para o governo é sempre bom, né? Proteger e ainda ter esse benefício de que tem outras pessoas que podem ter acesso, né? A caso de uma fatalidade, as pessoas que você investiu, seu dinheiro vai voltar para o governo. Perfeito. Você protege uma parte do seu patrimônio, né? Muitas vezes o cliente, ou o investidor, ele não se preocupa com isso, né? O investidor vem a falecer, e aí os herdeiros, para terem acesso ao patrimônio, acabam tendo que se desfazer de imóveis, acabam tendo que se desfazer de alguns bens para conseguir pagar o ITCMD. Na previdência privada, você tem esse benefício em que você não paga o ITCMD e o valor vai diretamente aí para os herdeiros ou os beneficiários da previdência. Luiz, eu queria fazer só uma pergunta para concluir e vou te pedir só para ser um pouco breve na resposta, que é o seguinte, né? Hoje a gente está em 120 mil pontos na Bolsa de Valores. O teto máximo que ela chegou foi 125, né? Então a gente fica naquela dúvida, é hora de fazer aporte na Bolsa de Valores? É hora de aguardar um pouco? Qual a sua visão aí para os nossos ouvintes? Felipe, você nunca vai saber o momento certo de entrar e sair da Bolsa, né? Para ser bem breve aqui, você não está falando de PIB, você está falando de empresas. A Bolsa nada mais é que o lucro das empresas, né? E quando a gente vai hoje dar uma olhada no preço sobre o lucro da Bolsa, ela está negociando aí a 9,8 vezes o preço sobre o lucro, né? Que é um desconto aí de 15% em relação à média histórica dos últimos 10 anos, que vem aí de 11,6 vezes. Também a gente vê um desconto com relação à Bolsa Americana, a gente vê um desconto com relação a mercados emergentes. Então,
existe um potencial de alta ainda, né, da Bolsa Brasileira, apesar de vários riscos fiscais que nós temos aqui. A inflação continua em alta, então a Bolsa também te protege disso. É muito difícil você dizer a Bolsa está cara, está barata, porque Bolsa é empresa, né? Você tem que ir no detalhe, tem muitos ativos. Carlinhos, só para concluir, que após a vacinação de pelo menos 60%, 70%, ela deve começar a subir novamente, né? De forma bem positiva, eu acho até surpreendente, talvez. O que é que tu acha? Perfeito, perfeito. A projeção da XP é 145 mil pontos até o final do ano, né? Então, analisando vários desses conceitos, né? A gente vê muita liquidez no mundo, né? Pacotes trilionários aí no mundo. Então, o mundo está com muita liquidez. A gente já tirou o orçamento aqui, né? O orçamento acabou passando. Então, o Congresso parece que está bem alinhado com o Executivo aí para passar a reforma administrativa, a reforma tributária. Então, tudo isso aí pode melhorar o nosso desempenho aqui da Bolsa Brasileira. Mas, historicamente falando, como eu venho te falando, né, o preço sobre o lucro está descontado, né, quando a gente vai pegar a história da Bolsa. Mas é escolher bem as ações que você vai investir, os ativos que você vai investir também, porque Bolsa é lucro de empresa. Investimentos de Pernambuco, se chama Luiz Carlos Andrade Júnior, meu amigo. Muito bem, cara. Agradeço demais a vocês. Carlinhos, foi um prazer ter você conosco durante essa entrevista. Espero que você esteja aqui mais vezes conosco. Eu só vou fazer seu comercialzinho novamente aqui para que o pessoal saiba de onde sai todo esse conhecimento e como é que pode se beneficiar desse conhecimento, tá? Ele é sócio sócio e assessor da Veneza Investimentos. Possui a certificação, que é muito importante, não é qualquer um que tem a certificação Acorde. Ele tem escritório em Recife, São Paulo e Teresina. E em breve, quando o Carlinhos vou cobrar, viu? Em breve, escritório em Garanhuns. Mas, para você adiantar e não perder tempo, www.venezainvestimentos.com.br ou no @Veneza Investimentos. Os números de contato também estão disponíveis, tá? No DDD 87 99960 5151 ou no DDD 81 081 3039 8048. Você encontra o Carlinhos, Luiz Carlos Andrade Júnior, ele que é um grande assessor de investimentos aqui do nosso estado, o melhor, e você vai poder contar com a experiência e todo o conhecimento que ele tem sobre a Bolsa de Valores e vai poder manejar melhor seus investimentos. Bem, tivemos com o Luiz Andrade agora aqui, e eu vou pedir que ele deixe suas considerações finais e aquele convite para o ouvinte da Marano e ouvinte do Quarto Poder a investir, né? Eu acho que isso é importante, e quem investir com ele pode chamar de Carlinhos também. Só se Peço, ouvintes da Marano, Matheus, Lucas, Felipe, agradeço demais aí o convite de vocês. Fico à disposição. Quem quer conhecer mais, quem quer entender melhor esse mundo de investimentos, quem quer saber como é que abre uma conta na XP Investimentos, como é que participa desse todo o processo, fala comigo. Meu WhatsApp está aí, o Matheus já passou para vocês. A gente está nas redes sociais, Veneza Investimentos. O escritório, devido à pandemia, acabou atrasando um pouco aqui, mas acredito que dentro dos próximos 2 a 3 meses aí, a gente já está com o escritório aberto aqui em Garanhuns, e vai ser um grande prazer receber o garanhuense e receber você aqui na nossa casa, tá bom? Agradeço demais mais uma vez e parabéns pelo programa, desejo muito sucesso a vocês, é um programa que acredito que vai ser muito importante para a nossa sociedade. Obrigado, Carlinhos. Pois é, gente, vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. O som que toca você. Marano 102,3. Madrugada Alternativa. Todo dia, 0 hora. Aqui na Marano. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, 12h37, nós voltamos e agora nós teremos uma dica com o nosso querido, dica e aquele comentário econômico do nosso querido Écio Costa. Economia e Negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o dólar, que tem apresentado uma queda na sua cotação nas últimas semanas. E o que é que está por trás disso? Bem, vale lembrar que no início da pandemia, no ano passado, o dólar estava no patamar um pouco acima dos R$4. E rapidamente, por conta de muito risco associado à pandemia e questões políticas aqui no Brasil, a gente teve uma elevação muito rápida do dólar, passando facilmente dos R$5. E, vale lembrar, em março desse ano, chegando a R$5,80. Mas o mês de abril fechou no patamar de R$5,43, uma desvalorização interessante, né, que tem algumas explicações. A gente, quando olha no acumulado do ano, o real ainda está desvalorizado, cerca de 4,60% em relação ao dólar. E o real chegou a ser a pior moeda em relação ao seu câmbio para o dólar no mundo, a mais desvalorizada. Agora estamos com o quinto pior desempenho. É um avanço, né, mas ainda temos uma moeda bastante desvalorizada. Agora, claro, algumas coisas mostram que a situação pode ficar mais favorável para a moeda brasileira. A gente teve no mês de abril a aprovação do orçamento de 2021, né, e ao se saber quanto o governo vai gastar, qual o seu déficit, isso diminui o risco fiscal. Então, essa diminuição do risco fiscal é um fator positivo. Além disso, o Congresso e o Executivo podem agora voltar o seu foco na agenda de reformas, né, como, por exemplo, as reformas administrativa e tributária. Além disso, a gente tem um mercado internacional de commodities bastante aquecido, né? Os preços das commodities agrícolas e minerais têm se mostrado bastante valorizado. Isso ajuda no saldo positivo da balança comercial brasileira. Então, ao se exportar mais, você termina trazendo mais dólares para a economia brasileira. E isso ajuda na cotação. Além disso, temos também um programa muito forte de concessões e privatizações, trazendo investimentos importantes aqui para a economia brasileira. E investimentos estrangeiros para a economia brasileira. A gente viu que no primeiro trimestre houve um aumento considerável em relação ao mesmo período do ano passado. E isso é bastante positivo. Agora, o movimento que deve mais beneficiar o real vai acontecer a partir desse ciclo de aperto da política monetária que se iniciou na reunião de março do Copom, elevando a Selic de 2% para 2,75% ao ano, e que essa semana deve continuar com elevação para 3,5%, a perspectiva que fecha o ano a 5,5%. Enquanto isso, lá fora, nos Estados Unidos, a taxa de juros está zerada. Então, essa diferença de juros é muito utilizada pelos investidores no investimento de arbitragem. Ou seja, o investidor pega emprestado a taxa zero lá nos Estados Unidos, traz para o Brasil e compra títulos de renda fixa, títulos do Tesouro, que são garantidos pelo governo, ganhando com a diferença de juros. Então, ao fazerem isso, eles vão colocar mais dólares na economia, comprando reais, e aí ajuda também no câmbio. Esse é um movimento inverso do que a gente viu
nos anos anteriores, principalmente no ano passado. A Selic, ela foi caindo até chegar ao patamar dos 2%, e aí os investidores internacionais saíram do país por conta do risco elevado que nós, infelizmente, oferecemos. Então, esses movimentos todos devem ajudar para fazer com que o câmbio chegue talvez até próximo dos R$5 no final do ano. Estamos agora em 5,40 e há provavelmente muita coisa ainda para acontecer ao longo desse ano. Do lado negativo, temos a questão da CPI da Covid-19, que pode trazer um ruído político, também novas ondas da Covid, que tragam restrições à economia, maiores atrasos da vacinação e uma inflação americana que, ao dar sinais de elevação, pode fazer com que os títulos americanos se tornem mais vantajosos, aqueles atrelados em inflação, e aí investidores saiam de países como o Brasil, retornando para os Estados Unidos. Mas vamos acompanhar, né, ficar bem de olho em relação à cotação do dólar, porque tem muitas variáveis impactando. É isso, um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. E agora vamos receber, 12h42, a nossa colunista, deputada estadual, Priscila Krause. Política com Priscila Krause. Muito boa tarde, deputada. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Um prazer estar falando com vocês aí no Quarto Poder. E boa tarde a todos os ouvintes da Marano, em especial aos ouvintes do Quarto Poder. Deputado, já vou começar perguntando sobre a maior novidade do seu gabinete, que ontem eu vi que você fez uma propositura de um projeto de lei visando dar maior publicidade à questão dos medicamentos do Covid, lá da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado também, né? Por consequência. Na verdade, é um projeto de lei que tem como objetivo garantir transparência nas informações do governo e na transparência para o cidadão, no que diz respeito ao abastecimento e à oferta daqueles medicamentos que são assegurados pelo SUS, de que o cidadão tem direito de receber, bem como insumos e, enfim, materiais de farmácia e hospitalares. Não diz respeito especificamente ao Covid. Como também a abrangência do projeto de lei, ela tem uma abrangência estadual, ela vai especificamente tratar da gestão estadual. Esse é um projeto que vários vereadores podem abraçar. No Recife, por exemplo, o vereador Alcides Cardoso está fazendo a mesma proposição. E a gente vinha já há um bom tempo pensando numa forma de assegurar essas informações para o cidadão. E tudo que a gente está vivenciando em relação ao Covid e a escassez de kit intubação, essas coisas todas, o fato do Propofol na cidade do Recife, isso foi, na verdade, a gota d'água numa situação que a gente já vinha diagnosticando há muito tempo. Por exemplo, e assim, sendo de maneira mais resumida, nos primeiros anos do governo Paulo Câmara, a farmácia do Estado, ela simplesmente entrou em colapso. E ela entrou em colapso por falta de pagamento por parte do governo aos fornecedores. No acompanhamento orçamentário que a gente faz, a gente sempre colocou, todas as vezes, emendas para recuperar o orçamento para compras de medicamentos, especificamente aqueles de doenças crônicas e graves. E a gente percebeu, num dado momento, uma diminuição desse orçamento, e depois a gente percebeu não apenas uma diminuição nesse orçamento, mas a gente percebeu uma diminuição drástica no pagamento aos fornecedores. Então, o que era que acontecia? Os fornecedores simplesmente não entregavam aquele medicamento que tem um custo. Era algo em torno de, eu acho que foi em 2017, ou foi em 2018, que de uma contratação de algo em torno de 70 milhões,
o governo do estado pagou 15 milhões, ou seja, não pagou ninguém. E faltavam medicamentos como a insulina para o diabético, faltavam medicamentos como o colírio para aquele cidadão que tem glaucoma. E isso é um drama humano, faltava medicamento para Alzheimer, para Parkinson. Então, isso é um drama humano muito grande. E eu cheguei a fazer várias visitas à farmácia do estado, criando até o Monitora Farmácia, que era para identificar os medicamentos que estavam faltando e aqueles que tinham e informar a população. Era muito difícil ter essa lista desses medicamentos. E a gente pensou em várias saídas para isso, até que com essa questão da Covid, a gente pensou em fazer uma lei, propor uma lei que obrigue o governo do estado a deixar essa listagem disponível. É uma listagem grande, não é uma listagem pequena. Eu me lembro que um dos maiores dramas humanos que eu vi em relação a essa questão de medicamento é o que dizia respeito à disponibilidade de uma fórmula que atende a crianças que têm uma doença chamada fenilcetonúria, que são pessoas, essa doença ela é detectada no teste do pezinho, e são pessoas que não metabolizam uma proteína existente em praticamente todas as carnes, em grande parte dos alimentos, até em alguns tipos de vegetais. E essas crianças precisam tomar essa fórmula é caríssima. Essas crianças, elas são, por exemplo, localizadas, elas são diagnosticadas muito cedo, então o poder público sabe quem são essas crianças têm nome, essas crianças têm endereço, então tem um quantitativo, algo que não se justifica faltar. E durante muito tempo, essas fórmulas elas estiveram em falta. Então é um drama muito grande, além de crianças e adultos diabéticos, que falta a insulina, falta a tirinha, falta a agulha, enfim. E esse projeto de lei tem o objetivo de trazer efetivamente transparência no que diz respeito à oferta de medicamentos e medicamentos que já devem ser colocados à disposição da população pelo SUS. Às vezes, provido, alguns medicamentos são o Ministério da Saúde que mandam, outros eles mandam o dinheiro para o governo do estado comprar e outros o governo do estado compra com recursos próprios. Excelente, deputada. Assim, a gente sempre fica muito feliz quando a senhora, enfim, até a nível federal, quando se é possível o que a senhora está tentando fazer a nível estadual, e até, assim, fica aqui a dica para os vereadores também, de Garanhuns e da região, que observem a sua trajetória e as suas proposituras nesse sentido, de que quanto mais transparência, mais acesso aos dados, maior a possibilidade do cidadão, do eleitor, no caso também, para o ano que vem, já pensando dessa forma, e que ele tenha acesso e cobre as pessoas que estiveram em seus mandatos exercendo o poder público, né, o poder da caneta. Isso. E assim, é importante porque como esse projeto de lei, ele tem o objetivo de trazer mais transparência, a gente teve a preocupação em privilegiar os aspectos importantes de uma transparência efetiva. Porque, às vezes, e a gente viu muito isso nessa questão da Covid, de dizer, não, mas o dado está lá no portal da transparência. Mas o dado está no portal da transparência escondido. E para você ter uma transparência efetiva, você precisa ter visibilidade, que a informação ela precisa estar disponível para consulta de maneira fácil. Ela precisa ter uma coisa que a gente chama de inferibilidade, que é que a informação precisa ser compreensível para quem procura. Então, não adianta ter lá uma coisa codificada ou em termos muito técnicos, porque a população não vai saber ler aquela informação. Ela precisa ser uma transparência passiva, ela precisa simplesmente estar lá. Não precisa necessariamente estar porque alguém procura. Ela precisa estar no site porque ela é uma informação pública.
E a transparência ativa é que a população, quando busca, precisa encontrá-la. Então, a gente pensou nisso, nesse projeto, e a gente tem a certeza absoluta que aquelas pessoas, pelo menos aquelas que são dependentes de medicamentos fornecidos pelo poder público, essas pessoas vão usufruir bastante e vão ajudar, inclusive, no planejamento, porque a gente faz a previsão da informação ganhar destaque à medida que vai chegando, por exemplo, o tempo de vencimento, a data de vencimento do produto, então ela vai ganhando um destaque maior, isso vai obrigando a se ter um planejamento maior, não vai se fazer o que foi feito, por exemplo, no Recife, esquecer dentro de um galpão um estoque enorme de vários medicamentos, inclusive do Propofol. Deputada, na hora que eu fui fazer a interseção da pergunta acerca da propositura do projeto de lei, eu citei a Prefeitura do Recife porque esse exemplo não sai da minha cabeça. Horrível. Os 45 anos deixaram o Lucas traumatizado. Estou traumatizado de verdade. Só um pouquinho, Felipe, antes de você fazer sua pergunta. Aqui também acontecia, acredito que no primeiro mandato de Isaías e, consequentemente, o primeiro mandato de Paulo Câmara, acontecia que havia meio que uma briga entre quem era responsável para abastecer a farmácia do município. Porque muitas vezes Isaías falava e trazia a público alguns dados e Paulo Câmara tentava contrapor de quem era que tinha a responsabilidade de abastecer a farmácia do município. Porque muitas vezes Isaías dizia, olha, um problema dos repasses e tal, dos investimentos na área da saúde, e Paulo Câmara meio que lavava as mãos dizendo que não, que já tinha feito a parte dele, e de fato ficava complicado porque essa transparência não existia, né? Acredito que agora, tomara que exista, mas antigamente era muito difícil, né? Pois é porque a responsabilidade ela é tripartite. Um pedaço cabe ao município, outro pedaço cabe ao governo do estado e outro pedaço cabe ao governo federal. E aí, quando a gente fez o acompanhamento da farmácia do estado, aí a gente pôde perceber, estudando, pesquisando, indo atrás das informações, a gente pôde perceber que essa equação ela não é tão simples quanto a gente pensa, porque tem medicamentos que é obrigação municipal de prover aquele medicamento. E esse medicamento não estará na farmácia do estado. Esse medicamento estará nas farmácias de atenção básica. Há outros medicamentos que são de obrigação do estado. E tem outros que são de obrigação do Ministério da Saúde. E tem aquele velho caso, né, coincidências entre isso. Oi? E quando todo mundo é responsável por algo, na verdade, ninguém é responsável. Ninguém é responsável por nada. Só que a gente tem que ter essa informação muito bem colocada. Quem é responsável pelo quê? Para a gente poder cobrar de maneira certa. E isso não é fácil de encontrar, nem é fácil de saber. E a quantidade é imensa. Então, quanto mais transparência a gente der a isso, mais fácil fica para o gestor e mais fácil fica para a população de acompanhar, principalmente aquela população que precisa desses medicamentos. Então, não entra na minha cabeça você, por exemplo, desassistir uma população como essa que tem esse problema que essa doença chamada também de PKU, que é a sigla em inglês, né? Que é das crianças que têm fenilcetonúria e que é uma doença com um nome super complicado e que a gente não tem muito conhecimento sobre ela, mas é uma população muito restrita. Então, não tem justificativa faltar. Não tem justificativa faltar, por exemplo, o remédio para a doença de Parkinson. E muito mais. Não tem justificativa de faltar o remédio para os diabéticos, ou todos os insumos que o diabético precisa, desde a insulina adequada, são vários tipos de insulina, até os insumos como a lancetinha, como a fitinha, enfim, todas essas coisas. Por quê? Porque você tem esses pacientes cadastrados.
e são pacientes com doenças crônicas. Então, o diagnóstico ele não muda do dia para a noite, né? Então, são coisas que dependem de orçamento, mas dependem de planejamento. Parabéns pela iniciativa aí de lei. Eu gostaria de ampliar um pouco essa questão, né? Eu vejo que a senhora está muito preocupada com a questão de saúde, e eu sei que é um tema importante nesse momento, mas eu vejo que o governo do estado, ele tenta esconder não só essa questão de saúde, né? Me parece que tudo que eles querem fazer fica um pouco escuso e a população não consegue enxergar bem o que é que eles estão fazendo. Ficam tentando esconder aquilo que, para ser bem claro, né? Tentando esconder o que estão fazendo. Isso. Infelizmente, a gente no Brasil, e Pernambuco é um caso mais, assim, eu acho que é um caso mais emblemático, mas o Brasil não tem uma cultura de transparência e de prestação de contas. Isso é uma coisa que vem crescendo ao longo do tempo e é uma coisa que a gente deve, inclusive, à democratização dos meios de comunicação e de acesso. Por exemplo, as redes sociais foi um grande vetor, ou um grande um elemento que estimulou isso, porque fez com que o cidadão participasse, ainda que no princípio de maneira muito desorganizada, mas que o cidadão participasse mais da administração pública, né? E o que a gente precisa é fomentar essa cultura de participação e essa cultura de transparência. Os gestores públicos no Brasil, e Pernambuco é um caso bem específico, porque esse grupo político que está aí detesta o contraditório, e quando a gente tem acesso às informações, certamente o contraditório vai surgir, né? A gente não se tem um apreço por exemplo, através de um monitoramento das ações, você mensurar se aquela política pública ela está dando certo ou não. Uma política pública que não dá certo, então, por exemplo, a forma como a farmácia do Estado é gerida hoje, o fato de ela não funcionar não significa que você instantaneamente vai condenar alguém por isso. A gente precisa ter esse diagnóstico para a gente ter as ações necessárias para corrigir aquele processo. E há uma resistência muito grande na gestão pública, e aí eu volto a dizer, Pernambuco é um caso peculiar, porque é uma resistência muito forte, mas o Brasil, de uma maneira geral, todas as instâncias de poder têm essa resistência. Parece que o gestor público não gosta de ter o seu trabalho avaliado e mensurado, porque isso vai ser usado politicamente e tal. Não, quando, na verdade, isso pode até ser usado politicamente, mas isso é uma forma honesta e moderna de gerir a coisa pública. Você aferir os resultados e corrigir rumos. E dessa forma a gente não desperdiça recurso. Tem um pouco de medo de verdade, porque eu posso citar o caso do ex-prefeito do Recife, que não conseguiu ficar 2 dias sem foro, sem prerrogativa de foro. Ele não consegue ficar sem foro. Ele não conseguiu ficar 24 horas. Ele foi nomeado no dia 1º de janeiro e saiu de férias. É engraçado. O Brasil é engraçado. É engraçado mesmo pra gente não chorar, né? Porque é um trágico povo. E uma coisa Quem importante paga a conta também, é o povo. Uma coisa importante é que a gente, se nós não avaliamos o doente, a gente não tem como curar ele, né? Então, pois é, a gente precisa do diagnóstico. E o diagnóstico vem através da transparência e da avaliação. A gente precisa mensurar as nossas políticas públicas. E a gente só vai mensurar as nossas políticas públicas se a gente tem transparência nelas. Então, esse projeto de lei tem como objetivo contribuir para um dos aspectos da transparência e uma das formas de mensurar ou de avaliar o que está sendo feito e o que está sendo oferecido à população. É uma gotinha no oceano, mas que a gente entende que é uma contribuição importante, porque é aquela que está dentro das nossas prerrogativas. Não seja modéstia, deputada. É um papel muito importante, talvez dos mais louváveis, e acredito que seja o papel, inclusive, principal da transparência
aos gastos públicos para que o cidadão possa cobrar de fato e de direito o que lhe deve, né? O que o Estado lhe deve. Pois o Estado, a gente sabe, nós como com um pensamento mais liberal, sabemos que o Estado ele não cria riqueza, né? Ele toma para distribuir, então ele precisa fazer da maneira adequada. Mas hoje, além de ouvir os seus conselhos e seu projeto de lei, torcer para que ele seja aprovado, eu quero uma dica de livro ou de filme que a senhora gosta muito para que nossos ouvintes possam consultar e aprender um pouco mais. Eita, filme. Um filme muito legal. Tá na Netflix. A tradução é Radioatividade, o nome é Radioactivity. Não sei se alguém aqui já deu essa dica. É baseado numa história real. Agora eu esqueci o nome da cientista, porque é um nome super complicado. Mas Mary, enfim, só o primeiro nome que era fácil. E que identificou dois elementos na natureza, né, os elementos que fazem parte da tabela periódica, e ela identificou a radioatividade e conseguiu usar essa radioatividade enfim, foi quando a radioatividade começou a ser usada. Bom, não vou dar mais spoiler não, porque eu já ia contar algumas coisas do filme, mas é um filme muito legal. Particularmente, eu gosto muito de filme baseado em história real. E esse é um deles. Radioactivity. Exatamente. Mary Curie, o nome da que ela ganhou o Nobel, inclusive ela sofreu de câncer, ela e o marido depois da Isso. Como consequência da utilização. Eu vou dar só um spoilerzinho, que é uma coisa besta, mas assim, era uma coisa assim, de fato nova, desconhecida, que não se sabia as consequências, né, do manuseio. O manuseio ele é seguro a partir de cuidados que foram sendo descobertos, mas ela andava com um potinho. Hoje em dia, no carnaval, nessas coisas, não tinha uma época que se colocava um colazinho, ou até se coloca hoje em dia com incenso, que é um potinho assim de vidro pequenininho e que se pendura no pescoço com algumas coisas. Pronto, ela andava com um potinho daquele, não pendurado no pescoço, mas o tempo inteiro, dormia do lado dela. Um negócio com radioatividade, é a coisa mais linda, brilhante e tal, enfim. Mas é uma coisa que é um filme que vale a pena a gente assistir por vários aspectos. A questão do desenvolvimento da ciência e o quão duro foi para uma mulher desbravar esse território. Então ainda tem essa pegada do espaço ocupado por uma mulher na vanguarda e o que ela teve que lutar para poder ser reconhecida, inclusive. E a gente entende também um pouco sobre a vida, né? Ela deu a vida para deixar um legado para o mundo. Isso é louvável. Excelente. Nós vamos ficando por aqui. Tivemos hoje uma entrevista importante e também a participação da nossa colunista Priscila Krause. Obrigado, deputada. Apareça. Eu que agradeço, sempre à disposição. Gostei de participar pelo Meeting. Bacana. Muito bem. Mais tarde estará disponível no YouTube, tá? A gente está com essa novidade agora e todos os programas do Quarto Poder estarão disponíveis no YouTube a partir das 2h30 eu já estou colocando por lá, também em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, onde você procurar, lá estaremos. 13h05, 1h da tarde, 5 minutos, ficamos por aqui nesta terça-feira e voltamos amanhã, se Deus quiser. Quarto Poder. Você ouviu Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Essa é a Marano, que rádio legal. Todo mundo ouve e levanta o astral. Tem pop, tem pagode e tem forró. Em Calçado, todo mundo ouve. Marano, a superpotência liberadora. A 102,3 está com você onde você estiver. Acesse maranofm.com. Siga também nas redes sociais, no Instagram, Face e Twitter. Marano FM. O Boticário, com lojas em